Projeto Livros Sonoros e Editos apresentam Berro de Fogo, um conto de Ciro de Matos, com narração de Antônio Figueiredo. Para Rui Espinheira, em memória. Conto porque foi um despropósito sem tamanho. Até hoje me lembro de tudo como se estivesse acontecendo neste momento. Eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 68. Era animado e gostava de andar em pé de baile, lá no sertão, onde gado e capim se esparramam num mundo de terras que se perde onde o céu se acurva. Aconteceu justamente numa dessas noites de São João. Noite quente, a alegria pegando fogo no umbigo do salão, licor correndo de mão em mão e foguetório riscando o céu. A sanfona do ceguinho não parava um só instante, poeira forte misturada com fumaça anuviando o pessoal na dança. Sucedeu quando eu estava soltando no terreiro foguete de 6 descargas. Um deles demorou de acender. Vi foi uma desgraceira de repente rasgada nos pipocos, estourando na minha mão esquerda. Quase fui jogado dentro da fogueira. Gritaria, vexame, corre-corre, desmaio. Me contaram depois. Muito tempo eu fiquei desacordado, todo respingado de sangue. Só me dei certeza que tinha escapado com vida quando no outro dia acordei vendo diante de mim o pai calado e a mãe que rezava com a irmã mais velha. Desde aquele momento que perdi os 3 dedos, foi ficando dentro de mim uma tristeza que deixava o coração todo esmorecido, sem graça para viver a cada dia que passava. Foi quando eu dei para notar que as moças nos bailes já não se assanhavam pro meu lado. Logo eu que era o preferido delas, só porque estava agora sem 3 dedos numa mão que era deixado sem interesse no canto. E me esquentava o sangue quando eu vi os olhos de mangação dos rapazes em cima de mim. Alguns deles deram pelas costas de me chamar de mãozinha. Eu, para evitar tamanho aborrecimento, me desligar daquela apurrinhação que me feria por dentro, decidi então deixar o pai, a mãe, os 3 irmãos, alguns parentes e conhecidos. Debandei de lá do sertão, vindo bater nas portas deste sul da Bahia, pensando em trabalhar nas fazendas de cacau. Melhor era assim, mudar de estrada cedo antes que o mal cresça e o ruim aconteça. Eu ia ter que mandar com a carga de chumbo grosso alguns daqueles pestes pirracentos para as profundas do inferno. O que fazia eu antes de chegar nestas bandas? Ajudava o pai no serviço do gado. Ninguém no sertão igualava o pai na arte de lidar com o gado. O vaqueiro Chico era o primeiro, sem segundo. Muito respeitado, prestimoso e querido na pisada de muitas léguas. Fazia como ninguém parto de bezerro atravessado. Operava reis com gabarro. Aprontava a parelha de novilha para ficar do jeito bom de se botar a canga. Novilha zebu de primeira cria ele amansava em poucos dias. Dava a reis para soltar logo o leite, como se fosse vaca parideira. Lá no sertão sem fim, o velho Chico levava boiada braba por muitas léguas tiranas, na marcha cadenciada e sem qualquer atropelo. Não perdia um reis na viagem. A boiada seguindo ordeira no tempo estradeiro, obedecendo o comando de seu berrante afamado e do seu aboio bonito. O pai me dizia que juízo quente faz o homem matar outro no repente. Eu nunca devia me importar quando alguém me chamasse de mãozinha. Ele me aconselhava para eu botar água fria no fogo da cabeça nessas horas, dizendo que o que estava feito por obra do acaso não podia ter reparo. Também, Dezinho, por causa disso o mundo não vai desabar em cima de sua cabeça. O pior é que o pai não sabia quanto doía lá dentro quando eu era chamado de mãozinha na pior pirraça, no pior maltrato, no pior desprezo. Ficava cego de raiva nesse instante e com aquele calor brabo a ferver meu sangue no juízo. Eu vim, como já disse, bater nas portas deste sul da Bahia tão afamado, tentar me livrar por fim daquela gente que ofendia e me enraivava com a mangação desse desgraçado chamamento. Cheguei na fazenda Vista Formosa do Coronel Barreto, uma tarde que chovia muito. Foi ali o único abrigo que tive nestas bandas. Nunca saí de lá para trabalhar em outra fazenda. Tive sorte, não nego, com o apego que o Coronel Barreto teve comigo. Não entendi aquela afeição que se deu logo no começo, pois um homem sem 3 dedos numa mão não deve render o mesmo serviço que um homem perfeito. O Coronel Barreto era sabedor disso. Fui encarregado de fiscalizar os trabalhadores na colheita e quebra do cacau. Era muita gente que trabalhava nesse tipo de serviço. Tinha até mulher e menino. Só não gostei quando um deles fez cara feia pra mim, torcendo o nariz e cuspindo pro lado. O atrevido resistiu à minha ordem e disse que mais ligeiro não podia fazer o serviço.
Se quiser, tome o meu lugar, falou o Peste, indo devagar beber água no córrego, querendo com isso mostrar aos outros que de mim não tinha receio. Reclamei pela segunda vez. O atrevido respondeu com mais atrevimento. Parece até que vosmecê não é trabalhador igual a nós, cuspindo no chão com mais força e arrematando naquela cusparada nojenta. Também pudera, sempre foi protegido do Coronel Barreto por causa dessa mãozinha sem os 3 dedos. A gargalhada dos outros foi geral. Também o Peste só falou até aí. Ficou engasgado com os tiros que disparei sem vacilo e sem dó, no peito e na cabeça dele. Com as mãos para trás, o Coronel Barreto apareceu no alpendre. Disse: ninguém viu nada. Todos saibam que o homem é merecedor do respeito dos outros até nos seus defeitos. Encarou os trabalhadores e, sem mexer o rosto, falou que o assunto estava encerrado. Vosmecê, Dezinho, agiu certo. Foi desrespeitado e desobedecido. Mais tarde soube que aquele homem alto e magro, cabeça branca, olhos verdes no rosto seco, tinha sido chefe político de muito poder na cidade. Perdeu o mando com uma derrota vergonhosa nas eleições, dizem que traído pelos velhos amigos. Com os filhos todos casados, a mulher sem poder andar com a moléstia, decidiu demorar mais tempo quando vinha visitar a fazenda. Passava meses sem botar o pé na cidade. Não escondo também que peguei afeição ao Coronel Barreto, dando assim reconhecimento pelo bom tratamento que ele tinha comigo. Me tornei homem de sua inteira confiança, e por sua vontade deixei de fiscalizar o pessoal na colheita e quebra do cacau. Era agora encarregado de resolver com os vizinhos desentendimento por causa dos rumos ou alguma encrenca por parte dos poceiros. Tudo nos conformes do Coronel Barreto. Seguia suas ordens sem desvio, cumpria feito cego seus desígnios. Algumas mortes foram acontecendo. 1, 2, 3. Quando cheguei na Vista Formosa, eram dezenas os poceiros, gente muito antiga que ocupava trechos de terra nos pertences do Coronel Barreto. Os que queriam sair por bem recebiam um pagamento pelas roças de cacau e cereais que tinham plantado nas terras de Vista Formosa. Os que resistiam, o único jeito era o dedo no gatilho. Eu, na ajuda leal e constante, firme no puxar do dedo, vendo o Coronel Barreto choco de contentamento com os meus novos préstimos. Foi o Jovino que me ensinou a ser frio e preciso no puxar do gatilho. Não me espantar com nada, prender a respiração e morder os dentes antes de puxar o dedo. Fogo! Meu revólver repete som num berrado fogo. Bem amolado meu facão, caso faltasse munição e fosse preciso usar a lâmina afiada como auxílio. Conto porque foi um despropósito sem tamanho, já disse. Não era do meu gosto tirar o Jovino da posse de sua terrinha, lá na Serra dos 4 Porcos. Uma besteira de terra, uma tira estreita, feito um talho visto de longe no espinhaço da serra. Que aumento iam fazer ao Coronel Barreto umas 10 tarefas de cacaueiros velhos e novos, 2 de capoeira, umas 4 com roça de feijão e milho. Que aumento, hein? Aquelas terrinhas bestas com pedaço de mata e um resto de capoeira. Nenhum mesmo nas léguas de cacaueira e matas do Coronel Barreto. Jovino foi o único amigo que eu tive nestas bandas. Gostava de caçar com ele nas matas fechadas. Escutar de sua boca mansa casos de assombração que os mais velhos tinham contado a ele. Entre um cafezinho quente e cigarrinhos de palha, ventinho fresco passando, era bom saber das caçadas de onça naquelas serras. Ele ainda um menino no meio dos caçadores velhos. O Coronel Barreto nunca desistia, fincando ordem no Severo. Quando é, Dezinho, que eu não vou ter mais o derradeiro poceiro em minha fazenda? Eu ouvia ele dizer com a voz arrogante, impaciente, o rosto sério, buscando alguma coisa que estava longe dele. Se dizia que ele ficava melado de usura quando alguém comentava sobre a rocinha de cacau e cereal plantada pelo Jovino na serra. Um ovo cheio, Coronel Barreto. Cacaueiro carrega da raiz à ponta dos galhos, para não se falar de um minador que dá água boa e azuladinha. Aquele homem que veio da vila Santa Margarida Efigênia falou no alpendre pro coronel que descansava na rede. Ele, o Coronel Francisco Barreto Magalhães Roboredo, nunca ia se conformar que ainda restasse um poceiro na fazenda Vista Formosa. Teimoso era o velho Jovino, que não aceitava qualquer pagamento por sua roça de cacau e cereal, preferindo morrer ali mesmo na serra que entregar sua posse de terra vinda do tempo do pai, Nego Terto,
quando naquelas partes só existia esturro de onça e muito índio. Fosse lá como fosse, a encrenca do Coronel Barreto com o Jovino já durava anos. Era preciso ter logo um acerto com aquele velho renitente. Decida logo isso, Dezinho, e retire aquele demônio dos meus pertences. O homem sempre me apertando no cerco, não me dava trégua, cada vez mais impaciente. Certa vez disse ao Coronel Barreto que estava disposto a cumprir os seus desígnios, e no outro dia viajaria para ter uma conversa séria com o Jovino. Cumpri nada. Não demorei muito no caminho, me deu logo uma bruta pena do Jovino. Um homem velho que vivia intocado no seu canto, somente tratando de roça de cacau, feijão e milho, sem fazer mal a qualquer vivente que naqueles longes aparecesse. Agoniado, Coronel Barreto me procurou, logo que desmontei da mula lamparina. Tão depressa? Me diga que botou alguém de confiança no seu lugar, disse descontente. Porque isso pode não ter presteza. Eu pedi a ele, Coronel, tenha paciência, me dispense dessa empreitada, mostrando então para ele que minha natureza estava empacada, esmurecida e sem jeito para cumprir tamanho desígnio. Falei com a voz quase não saindo, escabriado mesmo, não minto, não conseguindo olhar de frente os olhos verdes do Coronel Barreto, que de repente faiscavam vermelhos. Como podiam aqueles olhos verdes mudar de cor de repente? Era raiva mesmo. Foi então que eu ouvi o soco forte bater na mesa e derrubar o prato, copo e moringa. Ele falou com energia, boca tremendo. Mãozinha peste, é o pagamento que você me dá? Você esqueceu de tudo que eu tenho feito por você aqui nos meus pertences? Coronel Francisco Barreto Magalhães Roboredo. Eu pensei, é a primeira vez que Vosmecê me trata assim no inteiro desprezo. Tinha mesmo que cumprir o seu querer e rumar o mais depressa para as bandas da Serra dos Quatro Porcos, onde ficavam as terras do porceiro Jovino. Pela tarde, já tinha viajado um bom pedaço de tempo. Eu escutei um vento seco bater nas folhas dos cacaueiros, tirando um assovio esquisito que fazia calar os passarinhos nas árvores grandes e baixas. Um vento seco, triste mesmo, penetrava os meus cabelos e fazia crescer dentro de mim somente pena pelo pobre do Jovino. Perguntei ao meu coração doído o que seria daquela vez que estava acontecendo comigo. Deixei a mula lamparina seguir na pisada boa, como se não tivesse comando naquele momento. Mula sem igual no viajeiro era lamparina. Habilidade ela tinha no passo, esperteza nos pontos mais difíceis dos atalhos e trilhas. Eu viajava atento nos ruídos que chegavam da natureza. O gavião piava num galho seco, perto de uma clareira. Uma nuvem de periquitos pousou na copa do putumunju. Codorna repetiu o canto dentro da capoeira. Cada trilha que lamparina ia deixando para trás, eu pensava na desgraça que teria de acontecer lá na frente. Palavra de coronel nestas léguas é lei, e lei que vem dele é para ser cumprida de qualquer maneira. Eu tinha saído de madrugada da fazenda Vista Formosa e cortei o caminho por muitos atalhos. Queria chegar pelo entardecer nas terrinhas do Jovino. Assim imaginava quando deparei com o Ribeirão do Gado. Estava pegando água. Só com a mula habilidosa como lamparina podia fazer a travessia. Com muita calma tentei romper as águas, cobrindo minhas pernas no meio do ribeirão e tomando a barriga de lamparina. Eu seguro na rédea, oxente, mulinha, aguenta firme. Falta pouco para acabar esse suplício. Teve um momento que senti perder a rédea e que ia sendo levado pelo ímpeto da correnteza. Agarrei na crina e vi lamparina romper com dificuldade a correnteza. Respirei aliviado quando pisei do outro lado em terra firme. Cansado com o esforço que fiz, arregacei as calças molhadas e fui tirando a água das botas. Não sei de onde, veio pra junto de mim um velho vestido numa capa preta, barba grande até o queixo. Apareceu na beira do córrego. Já estava me preparando para seguir viagem. Um cacho de cabelos brancos caía sobre a testa dele. Usava um chapéu velho que escondia a cabeça e a testa. Tinha na parte de cima da boca uma cicatriz que subia até o nariz, deixando aberto aquele ponto onde apareciam 2 cacos de dente. Falava fanhoso, e o que dizia às vezes era confuso. Me trouxe espanto certo trecho do que ele informava. Falou que os rios lá do sertão estavam há dias estourando água para todo lado, engolindo casas, ruas, lugarejos, até banda de cidade. O velho era das terras do cacau.
Tinha andado lá no sertão procurando achar os pais. Não queria morrer sem antes tomar a bênção dos velhos. Naquela voz fanhosa, o velho ainda falou que lá no sertão das Gerais, as águas da cheia estavam deixando atrás febre do impaludismo e tifo, levando sem dó muita gente para a cova da noite para o dia. Me despedi do velho, que seguiu apoiando o seu cajado para o lado onde o sol nasce. Ele me disse que ia para as bandas da Serra de Santa Luzia, onde tinha uma rocinha de cacau e lavoura pequena. Retomei meu caminho sem perda de tempo e imaginei os estragos que a cheia estava fazendo no sertão. Pensei no pai, mãe, irmãos, parentes conhecidos. Quando era tempo das trovoadas no sertão, pelas baixadas da água e capim viravam uma coisa só. Muita reis morria afogada nos alagados. Neste sul da Bahia chovia também muito quando aqui cheguei. Hoje, um mês de sol, é como se tudo fosse acabar. A terra está cansada, não aguenta pouco tempo ficar sem chuva. Cacaueiro velho ou novo começa a morrer de repente. Naquele tempo não. A terra era fresca, chovia muito no ano. O chão ficava encharcado com a camada apodrecida por cima. As chuvas de trovoada tinham seu tempo certo para chegar no ano. Quando caíam do teto preto do céu, os rios engrossavam e passavam raivosos na descida barulhenta. Traziam toras de pau grande, corpo de bicho morto, galinha d'água, marreco, até garças em cima das baronesas. Capinzal todo empapado, mandiocal no azedume, represas rompidas. Casas ribeirinhas serviam de morada de peixe. Depois que as chuvas passavam, os cacaueiros apareciam com todo viço, fazendo a boca dos fazendeiros alargar de contente. Quantas léguas eram da Vista Formosa até chegar na Rocinha do Jovino? Quase dia e meio na pisada morosa de mula viajeira. Não contando a noite, quando às vezes no mato se dormia na rede. Eu nunca acreditei que o Coronel Barreto quisesse fazer outra casa-sede bem no pé da Serra dos Quatro Porcos. Ele repetia que queria trazer para a casa-sede a água encanada daquele minador que brotava nas terras do Juvino. Tenho comigo que ele queria mesmo era arrancar o Juvino da Vista Formosa, cortar de vez a erva daninho do último poceiro. Como sempre dizia, tirar aquela doença sem cura que há anos vinha resistindo para sair de seus pertences. Era tudo usura mesmo. Um homem velho, Juvino, vivendo sozinho lá na serra, sem ter alguém que cuidasse dele no momento de aperto. Podia até morrer da noite para o dia com a idade avançada que já andava nele. Fazer o mal numa pessoa assim é como matar um passarinho. É como se fosse fazer um crime, um despropósito que fere qualquer limite. Eu tinha que cumprir os desejos do mandão superior da fazenda Vista Formosa. Sempre soube que nessas léguas sem fim vontade de coronel tudo compra. Só não compra a mesma morte. Eu sabia que o Juvino, por livre vontade dele, não daria de volta suas terrinhas ao Coronel Barreto, mesmo que por elas fosse pago um bom preço. Não tinha dinheiro nesse mundo que fizesse ele sair de suas terrinhas. Para onde eu vou, se neste mundo não tenho mais um só parente? É esperar morrer de velhice aqui mesmo, nestes longes, junto do pai, da mãe, do irmão que era cego. Jovino disse certa vez, me apontando as 3 cruzes que foram fincadas nas covas abertas perto do lajedo. De lá o Coronel Barreto fosse tirar ele somente morto, falou Jovino, a voz baixa e o olhar duro em cima da repetição pendurada na parede. O sol avermelhava umas nuvens ralas na Serra dos Quatro Porcos, quando eu me dei conta que estava chegando nas terrinhas do Juvino. Dei a volta por fora de uma plantação de cacaueiros novos, deixando de lado a trilha que dava entrada nas rocinhas dele. Beirei uma cerca velha com arame enferrujado, pregado nas estacas quase todas caídas. No pasto pequeno com pouco capim só havia um burro magro e um casal de ovelhas lanzudas. Lá estava perto do lajedo a sua casinha de taipa com uma porta e uma janela de frente. Olhei com atenção a casinha e os arredores dela. As galinhas agasalhadas nos galhos de uma goiabeira. Araponga gritou na mata seu canto de estalar o ouvido. Sapo coachou perto. Uma cigarra com seu canto forte começou na queda da tarde a furar o silêncio. Caminhei devagar e me amoitei atrás de um tronco caído de jequitibá. Ali, sem me mexer um momento, fiquei aguardando que o Jovino aparecesse. Era costume dele caçar aracuã na mata pela queda da tarde. As aves chegavam fazendo barulho, só se acalmavam nos galhos quando no finzinho da tarde tudo naqueles longes ia ficando num grande silêncio.
Por trás da casa de Jovino, Anu cantou seu canto azarento e eu tive de repente um estremecimento esquisito. Para espantar aquele frio que me entrou nos nervos, lembrei de uma coisa que certa vez o pai me disse. Aqui neste mundo, Dezinho, o buraco é o mesmo para todos nós. Os caminhos de se chegar até ele é que são diferentes. Era chegada a hora do Jovino entrar nesse buraco. O que podia eu fazer para contrariar a ordem do Coronel Barreto e evitar isso? Nessas bandas, já disse, a ordem do coronel é lei. Pode até ser um despropósito sem tamanho, mas tem que ser cumprida. Bestava eu nesses pensamentos quando Jovino apareceu, trazendo um teiu morto na mão, na outra ele tinha a repetição. Notei que seus 2 embornais a tiracolo estavam cheios. Creio que ele tivesse derrubado umas aracuãs na mata. Gritei alto, Jovino! Cuspindo forte como quisesse arrancar de vez uma coisa ruim que me apertava o peito. Quando ele se virou com aquela cara alegre, buscando me achar atrás do jequitibá caído, prendi a respiração e mordi os dentes. Puxei o revólver na direção do peito. Ainda vi o corpo dele recuar, cair da ribanceira e rolar no despenhadeiro. Sabia, berrei fogo no Jovino. Lá de cima espiei o corpo dele que ficou no meio do despenho, enganchado no tronco de um arvoredo. Naquele jeito de andar com as mãos para trás, encontrei Coronel Barreto no alpendre. O verde dos olhos dele ficou mais verde do que verde do cacau verde. Logo que eu disse que a empreita estava cumprida, nos seus pertences já não havia mais poceiro. Veio um dia, mais outro dia. Não conseguia pegar direito no sono. 1 semana, 2, nada de chegar a sono como antes. 1 mês, 3, ficava dentro de mim agora o tempo todo com uma visagem feia a cara que o Jovino fez quando recebeu no peito a descarga dos tiros. Não tenho dúvida que ele sabia ter sido eu que chamei seu nome quando dei aquele grito. Jovino conheceu minha voz naquele momento, eu sabia, não tenho dúvida disso. Longe do despropósito acontecido, lá no sertão dos Gerais, talvez eu pudesse esquecer tudo aquilo, voltando a ter meu sono na santa paz de um bom sossego. Por engano, conforme adiante, eu lhe digo. Decidi voltar para o sertão dos Gerais e quando lá cheguei, os pais já tinham finado. A irmã mais velha, com os outros irmãos, tomaram destino de Pedra Azulada, um povoado muito longe das cercanias onde o vaqueiro Chico lidava com o gado do Coronel Belmiro. Deco e Dico, meus primos, tinham ido também com eles. Voltei a trabalhar nas fazendas de gado como ajudante de vaqueiro. De novo, aqueles pestes pirracentos continuaram pelas costas a me chamar do meu apelido nojento. Tentava controlar os nervos e o quentume da cabeça. Me lembrava dos conselhos do pai. Fazia grande esforço para não mandar com a carga de tiro uns pestes daqueles para os infernos. Também só me pirraçavam pelas costas e de longe. Saíam logo correndo. Não sabiam eles todos com que cobra venenosa estavam mexendo. O tempo passava e noite adentro passava longe de mim o sono fugitivo. Eu vinha até o terreiro e bom pedaço da noite ficava distraído, catando estrela miúda no céu claro. Nada de chegar a sono, não. Vezes bestava de namorar com a lua, vezes imaginava me encontrar com São Jorge no céu daqueles confins e sair com o santo caçando dragão e outros monstros do demo. Escutava a saparia coachando no brejo, atirava em coruja pousada na ponta da estaca, com aquele canto agorento fazendo mangação de meus olhos ardidos. Como aguentei tantas noites sem dormir? Sei não. Só sei que me virava e revirava na cama a noite inteira. O corpo molhado de suor, o sono chegava apenas de madrugada quando os olhos estavam bem vermelhos e ardidos. Meus pensamentos diziam nessas horas que eu voltasse para as terras do sul da Bahia. Inchados e vermelhos os meus olhos, a água que minava deles dando aquele ardor doído e forte agonia dentro. Então resolvi viajar pela 2ª vez para este sul da Bahia. Eu desejava muito ter um encontro com o Coronel Barreto. Fui trabalhar como um leiteiro na vila de Santa Margarida Efigênia. De lá, da Serra dos Coatis, que fica do outro lado onde o sol morre, qualquer um avista embaixo a vila no entroncamento de 4 estradas. Um dia, eu soube que o Coronel Barreto vinha descer para a vila para conversar com o padre sobre o batismo de um bando de menino pagão que havia na fazenda dele. A vila de Santa Margarida Efigênia ficava nas terras do Coronel Barreto, e de lá do povoado até chegar na sede da Vista Formosa durava mais de 1 légua. Aguardei que o Coronel Barreto aparecesse na curva da estrada.
quando pela tarde retornasse da vila de Santa Margarida Efigênia. Fiquei escondido atrás de uma jaqueira velha. Vozes, plaque-plaque, caçoás balançando no burro com a feira de algum roceiro. O bando de japus pousou com alvoroço no genipapeiro. Uma mosca picou meu braço. Matei a bicha com tanta raiva que senti o gosto de sangue quando mordi a língua. Um besouro preto passou perto de minha cabeça, zunindo e tirando um fino esquisito. Não demorou 1 minuto e aquele besouro preto voltou e ficou ali na minha frente zumbindo. Pensei comigo se aquele besouro preto que estava ali perto zumbindo não era alguma arte do além, querendo por parte do Jovino me dar algum aviso. O pai me disse certa vez que quando se mata alguém inocente, a alma do que foi vivente ficava penando aqui mesmo. Só sobe deste mundo nosso para o outro do além quando se faz justiça e é vingada a morte dele. No fim da tarde, a estrada quieta, passarinho procurando dormida nos galhos, apareceu o Coronel Barreto montado no seu cavalo preferido. Animal gabado por ele, macio de sela e admirado pela sua pelagem branca que reluzia com sol quente. Nervoso me deu, confesso, quando eu vi ele lá, despreocupado e todo vistoso na sela. Não desconfiava que eu estava ali perto. Não deu tempo de mirar, só levei a arma e disparei, atirando nele como em qualquer caça. O tiro pegou no meio dos olhos verdes. Berrei fogo no Coronel Barreto. No mesmo instante do tiro, vi sair desembestado o cavalo branco e com o coronel desequilibrado na sela entrar o animal numa roça de cacau junto da estrada. Com cautela, saí de trás da jaqueira velha e lá adiante fui seguindo os rastros de sangue dele. Nem tive espanto quando encontrei o Coronel Barreto de 4 pés, caminhando feito bicho por uma trilha que ia dar num plantio de bananeiras novas. Gemia e gritava. Chamava por Deus a todo momento. Tentava enxugar o sangue, passando a manga da camisa no rosto. Quando ele saiu rastejando na direção dos plantios de bananeiras, os joelhos dele ferindo nas pedras, tudo já estava turvo ao redor. Passei a noite escondido ali perto, escutando os gemidos dele. Até quando na escureza da noite não escutei mais qualquer gemido. Somente escutava agora o criquilar de algum grilo, ou de vez em quando o pio de algum bicho no calor da noite. Como já disse, passei a noite ali mesmo, de ouvido atento. Não queria que alguém chegasse e desse auxílio ao Coronel Barreto. Isso eu não queria. Era quase meio-dia, sol muito quente no meio do céu sem um fiapo de nuvem. Cacau maduro brilhando nos galhos, quando eu vi os urubus alvoroçados nos galhos da engazeira. Foi só o primeiro deles pousar junto do corpo do Coronel Barreto para que os outros fizessem o mesmo. Logo começaram com os bicos famintos, aqueles bichos nojentos, a disputa assanhada das carnes do Coronel Barreto. Voz me quer saber se o sono voltou e eu passei a ter meu sossego? Não voltou, Ciro. Deu agora para infernar meus pensamentos a danação das 2 mortes, a do Jovino e a do Coronel Barreto. Meus olhos cada vez mais inflamados, ensanguentados, nessa inflamação de fruta madura quando fica no ponto para bico de Gurinhatã, o sonhaço. Noites em claro até hoje. Nada de voltar sono, não. Nada de voltar. Nada mesmo. Não. Produção: Antônio Figueiredo, Júlia Falcão e Editos. Captação de som: Esmeraldo Souza e Mailton Figueiredo. Edição: Mailton Figueiredo e Júlia Falcão. Trilha musical: Mailton Figueiredo. Músicos convidados: Oswaldo Dias e Kelly Fernandes. Obrigado por escutar.